Já perdeu a confiança em algum prestador de serviço, seja de internet, seja alguma empresa prestadora de serviço? Ficou tão insatisfeito a ponto de querer trocar esse profissional, essa empresa? Esse é provavelmente o maior problema que os advogados enfrentam na sua advocacia e nem percebem. E hoje a gente está aqui para falar disso e te ensinar a como não passar por isso, a como evitar isso na tua advocacia. Meu nome é Paulo Veiga, sou advogado criminal, professor e sócio aqui da Oficina Criminal e hoje estou aqui para falar com vocês sobre um dos temas mais delicados. Inclusive nós trabalhamos muito na mentoria de júri aqui da oficina, que é exatamente a perda de clientes pelos advogados. Por que os advogados perdem tantos clientes? E como é que eu sei que os advogados perdem muitos clientes? Porque a maior parte dos casos que aparecem no meu escritório, que aparecem na Oficina Criminal, não aparecem no começo, não aparecem no flagrante, a pessoa acabou de cometer o delito, o fato acabou de acontecer. Não, pelo contrário. Muitas vezes o júri está quase marcado, o júri está marcado um mês antes. Ou seja, existia um advogado constituído desde o momento do flagrante até o momento da nossa contratação, mas que foi substituído, que foi trocado. E por que então que tantos advogados são trocados no curso do processo? E a razão é a mesma que te faz querer trocar de prestador de serviço. Falando de coisas muito menos caras, coisas muito menos sensíveis, de prestações de serviço que não tutelam liberdade, não tutelam direito de ir e vir, não tutelam a vida, por assim dizer. Veja, no teu mundo real, no teu mundo prático, no teu dia a dia, se a tua internet deixa de funcionar pela provedora XYZ, isso afeta a tua existência, afeta a tua locomoção, afeta uma série de elementos na tua vida prática, de maneira que você tem interesse em trocar de operadora. Se isso começa a acontecer, isso afeta a tua segurança naquela prestação de serviço. Dando um exemplo de telefonia, isso faz algum sentido, mas a gente começa a aprofundar o exemplo e entender que a advocacia é um dos temas mais sensíveis. E o paralelo que nós fazemos sempre é com a medicina. Não só por esse critério quase que, enfim, elitista da percepção que esses cursos possuem, mas também pela profundidade e a sensibilidade desses ofícios. Se de um lado você jamais faria uma cirurgia com um médico que você não confia, por que razão você iria para um tribunal do júri com um advogado que você não confia? Se ser julgado perante o povo num crime capital, por um crime capital, é muitas das vezes o maior problema da existência daquela pessoa, tal como uma doença que precisa de intervenção cirúrgica. O exemplo se aplica a todas as profissões e aquelas que possuem um objeto mais caro, com mais vigor, com mais profundidade. Então, a razão pela qual esses clientes trocam de advogado é efetivamente porque perdem a confiança. E o que você precisa fazer no mundo real para impedir que o teu cliente perca a confiança em você, mas para também não incorrer no erro de parecer um serviçal, de parecer efetivamente uma babá do cliente, de parecer alguém 100% à disposição. Há um passo a passo e eu vou te explicar exatamente agora o que você tem que fazer para impedir esse insucesso da continuidade de confiança na tua relação com o teu cliente. E o primeiro ponto que você tem que observar é identificar como que esse cliente chegou até você. Veja, esse cliente está solto e foi até o teu escritório, ou sozinho, ou com a família, cliente solto, ou esse cliente está preso e veio até você por um familiar e você faz parlatórios. Nas duas hipóteses, o que vai garantir que a confiança não se perca é o vínculo que você tem com esse cliente. E para que esse vínculo seja mantido, é necessário que você contate esse cliente, que você converse com esse cliente, que você nutra esse cliente com informações processuais, direta ou indiretamente vinculadas ao processo dele. Vou explicar, fica mais fácil. O cliente, na maior parte das vezes, não é advogado. Ele não tem conhecimento do andamento processual. Se um processo tem alguma movimentação e ele vem em algum dos sites como Escavador, Jus Brasil e não entende o que está acontecendo, gera angústia, isso gera insatisfação e o cara vai te ligar, vai te mandar mensagem. E qual é a principal coisa pela qual o advogado é conhecido? É indisponível. O advogado não consigo falar com ele, está sempre em reunião, está sempre em audiência, o advogado não me responde, o advogado não fala comigo. Isso é muito comum da gente ouvir e eu ouço isso de clientes que vêm até aqui porque quiseram trocar de advogado. O cliente não tem noção que a movimentação processual, naturalmente, para um cliente solto, por exemplo, pode demorar 3 meses, 5 meses. E é o teu trabalho, primando pela segurança dessa relação, dizer para ele,
dele e explicar para ele, eventualmente mais de uma vez, eventualmente de novo. Esse é um primeiro ponto. O cliente precisa sentir segurança no procedimento processual. Ele tem que entender o que está acontecendo. E cabe a você pegar o termômetro, colocar nele para medir a temperatura em que ele se encontra e a capacidade que ele tem de entender. De repente você tem que explicar de novo. De repente você tem que ter uma linguagem um pouco mais ajustada, menos jurídica. Fazer a manutenção desse vínculo é a chave para que esse cliente não queira trocar de advogado. Isso, de um lado, pode acontecer para aqueles clientes que estão soltos. Agora, quando o cliente está preso, a situação é um pouco diversa. A única maneira de contratar esse cliente é através dos parlatórios. E o parlatório é a ferramenta que você tem para manter esse vínculo com esse cliente. Passar os andamentos processuais, demonstrar para esse cliente que você tem o controle do processo, o controle das teses, que você está entregando aquilo que você prometeu quando da contratação, que é o quê? Resultado? Não, trabalho. E o trabalho, ele é mensurável a olho nu. O cliente identifica quando você tem controle das provas, quando você tem controle das teses. Isso aumenta a segurança. E um cliente seguro não vai querer trocar de advogado. Não tem razão de buscar a troca de advogado. Mas os parlatórios não servem só para manutenção da segurança. Eles têm uma função técnica. Eu já vou explicar essa função técnica. Antes de explicar essa função técnica, eu quero te convidar para participar da nossa mentoria de tribunal do júri. Lá a gente fala também disso. A gente tem uma aula só para falar dessa relação com o cliente depois do fechamento de contrato. Mas acima de tudo, lá a gente te pega pela mão, te leva para fazer o primeiro júri, para fechar o primeiro contrato, para ter a segurança necessária, para entender procedimentos como esse e não perder clientes, mas não só não perder clientes, conseguir fechar clientes, ainda que você seja filho de advogado, não tenha sido apadrinhado por nenhum advogado, enfim, é uma mentoria que se presta a fazer exatamente o trabalho que se inicia no zero. Se você não tem nenhuma experiência, a mentoria serve para você. Se te interessa, clica no link e saiba mais. Voltando ao nosso tema, a função, portanto, dos parlatórios não é só garantir esse vínculo efetivo com esse cliente, mas é, acima de tudo, construir também, do ponto de vista técnico, a tua estratégia de defesa. O cliente vai ficar em silêncio, ele quer saber por quê. Como é que você explica bem para o cliente que ele vai ficar em silêncio? Porque se ele for condenado porque ficou em silêncio, e você não explicar bem por que ele ficou em silêncio, ele vai achar que a culpa é tua. Se o resultado for diferente daquele que você previu, e ele não estiver seguro do teu trabalho, ele vai achar que a culpa é tua. Então, definir estratégias é de fundamental importância que você faça e você fará no parlatório. Entender elementos factuais sobre o caso, quem é tal pessoa, se tal prova está disponível, é o cliente, ele que está envolvido com a situação fática. E como é que você vai conseguir pegar essas informações se não através dos parlatórios? Então, o segredo para que você não perca o cliente se ele estiver preso é realizar parlatórios, é se comunicar com esse cliente, é mostrar que ele não está perdido, que ele não está sozinho, que o advogado que ele contratou, o médico que operará a cirurgia que está marcada por dia tal, tem ciência do caso, tem ciência da medicina, enfim, traz a ele a segurança necessária para que ele entre na mesa de cirurgia e consiga estar tranquilo para uma operação que, na maior parte das vezes, é a maior operação da vida dele. É o maior problema da vida dele. Agora, quando o cliente está solto, a situação é muito mais simples. Por quê? Você tem um contato direto desse cliente, você vai mandar uma mensagem para ele, você pode ligar para ele. Qual é a sugestão aqui? Para manter o vínculo de confiança firme, você precisa contatar esse cliente. Então, utilize o ferramentário disponível com a tecnologia, acima de tudo a agenda, para separar 1 hora, 2 horas do teu tempo para antecipar o contato. Vou explicar. Sabe quando você contrata uma empresa e vocês ficam de marcar uma reunião para começar a atuação em determinada área e você que está contratando a empresa tem que mandar uma mensagem dizendo, viu, vamos marcar aquela reunião? Vamos dar seguimento naquele projeto? Não espere que o cliente venha atrás de você para saber da data de audiência, para saber do andamento processual. Separa na tua semana 1 hora, 2 horas para trabalhar, entrar no processo e enviar, viu, fulano, só para te avisar que a audiência está marcada para o dia tal. Viu, ciclano, para te avisar que eu preciso daquela prova, daquele elemento, daquele atestado. Viu, tararata. Pouco tempo para que o cliente receba uma mensagem tua e se sinta abraçado no processo. Se sinta cuidado no processo. Veja, o cliente ele quer ser cuidado no processo. Ele quer que o advogado seja cuidadoso com o processo dele. Para você, invariavelmente, isso se tornará mais um dos seus processos no seu sistema de controle, na tua atuação, na tua vida profissional. Mas para aquele cara, ainda que o cara esteja solto,
solto é provavelmente o maior BO da vida dele. Ele quer perceber essa tensão. Porque é uma questão lógica. Por qual razão ele vai querer trocar de advogado? Se você é o advogado atento, o advogado cuidadoso, o advogado zeloso, isso diminui inclusive a incidência daquilo que a gente chama de divergência de tese entre você e o cliente. O cliente só vai divergir da tua tese se ele não estiver acreditando no teu trabalho. E ele só não vai estar acreditando no teu trabalho se ele não estiver vendo o teu trabalho. Então de nada adianta você, por exemplo, ser uma pessoa muito assídua, ajustada, pontual, estar totalmente por dentro do processo, sabendo de tudo, mas não falar pro cara. O cliente precisa saber que você sabe de tudo. Ele precisa sentir que você sabe de tudo. E você só tem como demonstrar isso falando com ele. Então, regra geral, todo vínculo só se mantém com contato. Para manter o vínculo com o teu cliente, mantenha o contato com o teu cliente. Portanto, enquanto prestador de serviço, talvez prestador de serviço em uma das áreas mais caras da humanidade, do mundo civilizado, por assim dizer, que é a advocacia criminal de júri, ajuste a tua conduta, seja mais organizado, se utilize dos aparatos da agenda, enfim, da agenda digital, que envia recado, que envia notificação, para que você antecipe esses movimentos, marque paratórios de maneira continuada, mas acima de tudo, regue esses vínculos. Mostre para o cliente que você é a pessoa certa, que você é a pessoa que detém a segurança necessária para os autos, que você é o médico capaz de realizar essa cirurgia, que é das mais complexas. Se você gosta desse tipo de vídeo, semanalmente nós postamos vídeos aqui na Oficina Criminal, exatamente como esse, falando de tribunal do júri, falando de mundo prático. Se te interessa, se inscreva no canal, deixe o teu comentário e eu te espero na semana que vem.